Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor, nós uma vez mais te agradecemos, te adoramos, porque temos a oportunidade de te cultuar, de poder dizer quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, falar das suas grandezas, falar dos seus grandes feitos, falar da tua santidade, da tua forma, ó Pai, sem igual, de governar todas as coisas, o cuidado que o Senhor tem para com toda a sua criação. Também, ó Deus, a forma como o Senhor dirige a história. Obrigado, Deus, por podermos perceber a tua boa mão na nossa vida em todo o tempo, mesmo nos dias mais difíceis, mais escuros, nos dias de tempestade, o Senhor sempre está ao nosso lado. O Senhor nunca nos desampara. Foi o Senhor quem deixou a glória para estar aqui. E quando voltou para o Pai, foi o Senhor quem enviou o Espírito Santo, de forma que nós não ficaríamos sozinhos em momento algum. Obrigado, Deus, por esse carinho, por esse cuidado, porque também entendemos que sozinho a gente não consegue, mas na força do Espírito Santo nós vamos caminhar. Na força do Espírito Santo a gente vai seguir em frente. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e pelas promessas do Senhor. Sabemos que o Senhor ainda fará grandes coisas na nossa vida através de nós. Nos abençoe, nos guie, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos estar louvando o Senhor, vamos cantar algumas canções. Amém. Vamos lá. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele.
dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra ficar, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluias. Não dá para ficar sem o Senhor não dá para ser feliz. Ele é a razão da nossa alegria. Na presença do Senhor há sempre abundante alegria. Louvado seja Deus por isso. Por isso que a gente precisa sempre estar vivendo na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, porque lá é de fato o lugar onde vamos nos completar, onde vamos nos encher, onde vamos ser plenos de alegria, porque essa alegria que vem do Senhor. Senhor nosso
Aleluias, que segurança em saber que o Senhor cuida de nós. A palavra de Deus vai dizer que Ele cuida das aves, eles não semeiam, não colhem, mas o Senhor as alimenta. Que Deus possa falar com você, falar ao teu coração através da palavra, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Como vocês provavelmente já viram no título, né? O tema da palavra essa noite é perseverança cristã. O que é perseverança, né? E como que nós devemos perseverar em Cristo, né? Quais são as características da nossa perseverança? Essa é a ideia. Antes de entrar no texto de fato, eu queria fazer uma oração. Queria que vocês fechassem seus olhos e me acompanhassem nessa oração. Amém? Senhor Cristo, obrigado por nos salvar, Senhor. Obrigado por dar a sua vida em nosso favor, Deus. Obrigado por nos permitir viver, Senhor, e fazer a tua obra, falar do teu amor, Deus. Obrigado, Senhor, por nos permitir viver, Deus, por nos permitir acordar, Senhor, por nos permitir ter saúde em meio a essa pandemia que vivemos, Senhor. Senhor, continue nos abençoando, o Senhor esteja conosco nesses dias de dificuldades financeiras, sociais, pessoais, Senhor. Senhor, nos guie a sua igreja em direção ao caminho que nós devemos andar, Deus. Esse é o nosso pedido esta noite, em especial a mim, Senhor, que o Senhor me guie enquanto ministro da tua palavra, Deus, que a minha boca não se desvie do caminho que ela tem que andar, Deus, e que eu não fale aqui coisas que surgem do meu coração, e sim palavras que vêm direto de ti, Deus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a nossa palavra ela vai estar em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 14 ao 18. A epístola de Pedro, de 2 Pedro no geral, ela tem como objetivo principal o Pedro reafirmar a fé, né, e a perseverança dos cristãos. Pedro ele vai notar que o mundo cristão vivia uma dispersão de fé e de perseverança muito grande, né? O mundo em que Pedro, né, escreve essa carta é um mundo repleto de falsos mestres, e essa carta ela vai atacar essas doutrinas diferentes e os falsos mestres no geral de forma muito contundente. Ele vai falar especificamente de diferentes doutrinas e vai usar, né, palavras do próprio Paulo e de outros para refutar essas doutrinas, né? Então, ele volta nessa carta para reafirmar a fé, reafirmar a perseverança daqueles que são crentes de verdade. Esse é o objetivo dessa carta, né? Então, o final dela, que é o que nós vamos ler, vai nos mostrar como que devemos viver, né? Vamos ler lá em 2 Pedro 3,14. Diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, desacatais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém, irmãos. Paulo ele vai retomar, né, nessa parte do texto, ele vai retomar aquilo que ele vem trabalhando ao longo de toda essa epístola, né? Como eu disse. Ele vem nos lembrar que nós precisamos seguir na fé. Vem nos lembrar que nós precisamos nos voltar para o Senhor de fato das nossas vidas e não para outros mestres ou para outras doutrinas, né? Outros ensinamentos. Ele, ao longo dessa carta, ele vai insistir, né,
em retornar à perseverança e retornar à fé. Ele vai insistir nesse tema especificamente, porque ele encontra um mundo em que as pessoas, de fato, os crentes, de fato, se perderam na fé, né, e na caminhada. Então ele precisava chamar de volta aqueles que haviam se perdido e reforçar a fé daqueles que estavam presentes, né? E esse texto, ele tem diversos ensinamentos de como que nós devemos perseverar, né? Quais são as características das pessoas que perseveram em Cristo, né? E a primeira característica que a gente encontra é santificação. Uma pessoa que persevera, ela busca a santificação. A gente encontra isso no versículo 14, que diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhar-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aqui Paulo, quando ele fala esperando por estas coisas, ele está falando do fim dos tempos, falando da volta de Jesus. Um dos principais ensinamentos que se encontrava naquela época, né, pelos falsos mestres, era um ensinamento em que, como Jesus estava demorando para voltar, né, considerando que por um bom tempo os discípulos naquela época tiveram a ideia de que Jesus voltaria em muito pouco tempo, né, não demoraria o tempo que tem demorado, começou-se a criar uma ideia de que, por Deus estar demorando, as pessoas poderiam viver como queriam, né? Viver da forma como queriam, e desregradas e fora da presença do Senhor, né? Que quando ele voltasse, as coisas poderiam se acertar. E aí vem Pedro e volta a ideia de que nós temos que viver uma vida santificada, para que Jesus, quando voltar, não nos encontre, né, com máculas, não nos encontre repreensíveis, não nos encontre num caos de vida cristã. Logo antes, né, no texto, a gente vai encontrar aquela famosa passagem que Pedro vai falar que Jesus virá como um ladrão, né? A ideia de que Jesus virá como um ladrão surge do fato de que essas pessoas, de fato, acreditavam que, por Jesus não voltar, né, próximo ao tempo deles, eles não precisariam viver uma vida com Cristo. Então eles não estavam vigilantes, não estavam atentos à volta de Jesus. Então para eles, né, e isso transportando para nós também cabe, para nós parece que Jesus não voltará, que nós não viveremos a volta de Jesus, e então nós não precisamos nos preocupar com esses eventos, não precisamos nos preocupar com o fim do mundo. E aí Pedro volta a nos falar que nós precisamos estar atentos, senão Jesus voltará para nós como vai voltar para os não crentes, voltará como um ladrão, voltará como uma pessoa que não está, voltará para pessoas, né, como se ele fosse uma surpresa, enquanto que para nós cristãos não deve ser uma surpresa, devemos estar vigilantes. O próprio Jesus, ele fala aos discípulos, um pouco antes, né, de sua morte, que eles devem estar atentos, acordados e vigilantes. Então, Paulo, primeiramente, dentro dessa conclusão do texto dele, ele vai nos voltar a atenção de que devemos estar vigilantes, vivendo uma vida santificada para a volta de Jesus. Não podemos nos esquecer que, de fato, vivemos um período de fim dos tempos. Quer Jesus volte daqui a 10 anos, quer ele volte daqui a 100 ou daqui a 1000, ou quem sabe quando ele voltará, né? Ainda assim vivemos períodos de fim dos tempos. O pastor Hernandes Dias Lopes, em um de seus vídeos, em meio a essa pandemia, ele vai inclusive dizer algo que é bem verdadeiro à luz do texto bíblico, que nós vivemos o tocar de uma trombeta, né? Essa pandemia é o tocar de uma trombeta para aqueles que estão atentos à palavra de Deus e à sua perseverança. Vivemos um momento de apocalipse, de fim dos tempos, e não um caos, como é pregado pelas pessoas, né, que não entendem o texto apocalíptico. Mas sim vivemos um tempo de fim dos tempos. Em breve Jesus virá. Se Jesus fala que em breve ele virá no ano 100 para João, se Jesus fala que em breve ele virá no ano 30 para os apóstolos antes de ascender aos céus, então, se hoje, no ano 2020,
2000 anos depois desses acontecimentos, nós temos a certeza de que em breve Jesus virá. E, portanto, devemos estar vigilantes, procurando viver uma vida santificada. Essa é a primeira característica da pessoa que persevera em Cristo. Ela procura uma vida santificada. O que é viver uma vida santificada, né? O próprio texto ele vai nos responder. É viver uma vida em paz. Aqui não é uma opção. Muitas vezes nós cristãos entendemos conceitos como alegria e paz, nesse caso, como conceitos vagos, momentos que nós passamos de paz ou de alegria, né, por conta da nossa humanidade, que não vivemos a perfeição daquilo que Deus queria que nós vivêssemos, né? Mas não, a Bíblia vai dizer que devemos viver em paz. É uma ordem, não é uma opção. Eu posso viver em paz ou eu posso viver em guerra. O texto vai dizer que nós devemos viver em paz, é uma ordem. E como que nós vivemos em paz? Nós, humanos, não podemos fazer isso por nossas próprias forças. Nós precisamos de Deus. A paz duradoura vem de Deus, Ele que traz a nós. Então, é assim que nós nos santificamos, né? Isso serve também para viver sem mácula e irrepreensível. Nós somos naturalmente maculados, vivemos de forma repreensível aos olhos de Deus, vivemos de forma errônea dentro da palavra dele. Porém, nele nós podemos viver sem mácula, sem repreensões e em paz de fato. Então é isso que é buscar a santificação, é buscar a Deus, buscar viver segundo os preceitos que Deus ensina. E mais importante que o próprio Pedro vai falar no texto acima, em que nós já temos aquilo que precisamos para viver em Cristo. Já somos salvos, já temos Jesus Cristo. Só precisamos agora buscar, precisamos perseverar no caminho difícil que é a vida cristã. De fato, não é um caminho fácil. Vivemos não só dias, como a nossa vida no geral é uma vida difícil, uma vida atribulada. Jesus falou que seria dessa forma. Porém, enquanto servos de Cristo, devemos viver perseverando, viver buscando a santificação. Essa é uma característica que nós cristãos devemos ter. Uma outra característica que nós cristãos devemos ter é o conhecimento da palavra. Viver de forma coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Nós vivemos num mundo em que a igreja ela é bombardeada, né, de todos os lados por diferentes conceitos de humanidade, de humanos no centro, né, em que a minha mente, o meu coração e o meu corpo são o que importa, e não a palavra de Deus, e não aquilo que uma outra pessoa vai definir sobre como que eu devo viver a minha vida, né? Nós vivemos também em situações de mundo em que a igreja, né, a sua atuação é questionada por conta de diversas pessoas que se dizem cristãos, mas de fato não são, e maculam a imagem da igreja, né? Nós vivemos num mundo em que somos questionados por nossa fé, porque na teoria a ciência deveria ser a resposta para tudo que há, e somos tidos como loucos, né, por muitos. Então, vivemos num mundo em que a igreja ela anda contrária ao que o mundo prega, né? E nós temos deixado, enquanto igreja, temos deixado esses conceitos entrar na igreja, esses conceitos invadir a palavra de Deus, e isso modifica a nossa igreja. E é isso que Paulo vai alertar, Pedro. Se nós lermos aqui do 15 até o 17, a gente vai notar que ele vai alertar sobre esse tipo de doutrina. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo engano desses insubordinados, descaís da própria firmeza, da vossa própria firmeza. Então, o que
Pedro vai nos dizer aqui é que nós temos que estar atentos. A igreja ela não é bombardeada apenas por situações de fora, mas também por situações internas, que é justamente o que Pedro está tratando aqui. Ensinamentos outros, ensinamentos diferentes daquilo que a palavra de Deus de fato traz. Nós temos aí muitos pastores e bispos, né, e outras nomenclaturas bonitas que vão trazer ensinamentos contrários à palavra de Deus. Nós sabemos muitos dos que são, mas outros são bem ladinos, eles são bem escondidos naquilo que fazem. Então temos que estar fundamentados. E aonde que nós temos que estar fundamentados? Na palavra de Deus. É lá que nós encontramos a nossa firmeza espiritual. É lá que é a nossa rocha. A palavra de Deus, a palavra que Ele deixou para nós. É no conhecer e no buscar em conhecer a Cristo que encontramos as respostas para a nossa vida. Quando o último dia vier e o julgamento se iniciar, né, muitos dirão Senhor, Senhor, como disse Jesus, mas nem todos esses que dirão Senhor, Senhor, de fato vêm dele. É isso que Jesus vai dizer. Então temos que nos preocupar com aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estão tentando nos ensinar. Existem teorias e teorias que vão contrárias à salvação de Cristo. É nisso que nós precisamos nos fundamentar. A palavra de Deus é o centro da nossa vida, tem que ser o centro da nossa vida, é nosso guia de fé e prática. Muitas vezes nós esquecemos da parte da prática. Vivemos no mundo de uma forma e vivemos na igreja de outra forma. Colocamos uma máscara ou para ir para o mundo ou para ir para a igreja. Não devemos usar máscaras, devemos ser uma pessoa só. Uma pessoa aqui, dentro da igreja, e lá fora, no mundo, nas nossas interações sociais. O Pedro ele vai nos atentar que devemos buscar e conhecer a Jesus e a sua obra. Nós precisamos, em detrimento do mundo que busca informações em outras fontes, devemos buscar informações na Bíblia. Como que a ação de uma mulher para o seu marido deve ser, como que a ação de um marido para uma mulher deve ser, qual é a ação de pais para filhos e filhos para pais, como que nós devemos nos portar no trabalho, como que nós devemos nos portar na escola, como que nós devemos nos portar na internet. Tudo que precisamos para a nossa vida, para viver em Cristo e perseverar em Cristo, está na palavra de Deus. Nós não vamos encontrar respostas para o que precisamos em artigos de ciência, não vamos encontrar respostas para o que precisamos em documentários na Netflix, não vamos encontrar respostas para o que precisamos de nossos professores de universidade, de escola, professores da vida, né, que temos muitos, às vezes. Não são nesses locais que nós vamos encontrar. É em Deus. Deus já nos deu a palavra dele, não precisamos de mais nada além disso. E enquanto estivermos fundamentados na palavra de Deus, nem as portas do inferno podem nos resistir. É isso que vai dizer em Apocalipse. Mas, enquanto não estamos fundamentados na palavra de Deus, somos levados para qualquer lado. E é justamente sobre isso que Paulo vai falar. Mas a segunda característica do cristão que persevera, né, da perseverança cristã, é buscar conhecer a Deus e a sua palavra. O centro de nossa vida tem que ser a palavra, né? E Pedro aqui também ele vai colocar a palavra de Deus, né, como medida para a nossa esperança. É a palavra de Deus que nos guia sobre o que devemos esperar, né, sobre o que devemos ter esperança, que no caso é Jesus. É a palavra de Deus que tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo enquanto cristãos, né? Buscar e conhecer cada vez mais. É isso que essa é uma das principais características que nós cristãos devemos ter para poder perseverar. Mas o texto também continua. Ele vai nos mostrar uma terceira característica da vida cristã, da perseverança cristã, que está lá no 18, que diz assim, 18 a parte A apenas. Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, tanto agora quanto no dia eterno. A primeira parte, ela vai nos falar, né, que ao invés de procurar os conceitos e as ideias que outras doutrinas nos trazem, devemos procurar as respostas na Bíblia e na palavra de Deus.
no dia do julgamento final, Deus não vai aceitar a desculpa, meu pastor não me ensinou isso, ou meu pastor falava de prosperidade. Deus vai julgar você pelos seus atos e pelas suas ações, e então vai definir, baseado na sua fé, se você vai para o céu ou não. Esse é o relato que nós temos do julgamento final. Então não tem questionamento em nenhum momento desse relato sobre se você aprendeu isso ou não, se você tinha essa informação ou não. Como eu disse, as informações estão aqui. O próprio Pedro vai falar isso. As informações estão aqui. Devemos crescer em graça, ou seja, devemos crescer na santificação das nossas vidas. É isso que nós devemos viver. A santificação contínua da nossa vida. Não são estágios, não são momentos da nossa vida. Eu atingi esse estágio e por enquanto está bom. Nós devemos continuamente agir para crescer na graça, ou seja, nos santificar na vida cristã. E devemos também continuamente buscar e conhecer a Deus. Nós hoje conhecemos muito pouco de Deus e muito das outras coisas. O Paulo, ele tinha uma profissão, ele construía tendas, mas em nenhum momento do relato da Bíblia você vai ver Paulo estudando sobre como construir tendas, ou como construir tendas melhores, ou talvez expandir os seus negócios para poder ganhar mais dinheiro e, enfim, poder comprar mais comida. Não, o relato da vida de Paulo, que é extenso na Bíblia, vai mostrar uma pessoa que buscava fazer primeiro a obra de Deus. Primeiro, ele buscava avançar no conhecimento a Deus e em sua obra. As outras coisas, elas vêm, né? Nós ouvimos aqui com a ministração e o louvor do pastor Luciano que não devemos estar ansiosos pelo que vamos receber nos dias futuros. E esse é um momento em que nós temos, de fato, muita ansiedade. Muitos estão sem empregos, sem renda fixa, pessoas que não podem contar com de onde virá o próximo recurso para comprar sua comida, para comprar seus remédios, enfim. Porém, Deus, Pedro, inspirado por Jesus, vai nos voltar a nossa mente para o fato que nós devemos buscar conhecer a Deus. Podemos aproveitar esse momento de isolamento social em que estamos forçados, basicamente, a ficar dentro de casa, né, confinados. Podemos aproveitar esse momento de, muitas vezes, solidão para buscar a Deus. Buscar conhecer a Deus é um excelente momento para diversas ações no meio da internet que as igrejas têm feito agora, né, obrigadamente. Mas é um momento excelente para divulgar a palavra de Deus de forma que todos estão conectados com muito mais frequência. É um excelente momento para diversas ações que podemos fazer, né, tanto internamente, que é conhecer a Deus, quanto externamente, que é avançar a obra de Deus. E ainda assim não fazemos, estamos preocupados com outras questões, né? E é isso que desvia o nosso foco de Cristo, desvia o nosso foco da fé. Os cuidados do mundo é justamente o que leva as pessoas a caírem na perseverança da fé. São os cuidados com outras doutrinas, o cuidado com outros ensinamentos, os cuidados com as questões que nós vivemos. E isso tem impedido a igreja, sempre impediu e tem impedido hoje, a igreja de avançar. Muitos cristãos hoje estão preocupados com o que tem feito, né, o que eles têm feito dentro da igreja, e não preocupados com o que eles têm aprendido de Deus ou com quanto eles têm avançado a obra. Nós temos que manter em mente que o objetivo de Deus não é necessariamente o nosso objetivo. Talvez não seja o objetivo de Deus que nós devemos estar o tempo inteiro falando coisas e ouvindo coisas, não estudando Ele e não avançando a sua obra. Talvez seja o objetivo de Deus alguma outra coisa. Então, procure conhecer a Deus, né? Deus vai te revelar aquilo que Ele tem para a sua vida em meio ao coronavírus. Esse não é um momento de caos que Deus instaurou. Esse é um momento de ordem, dentro da ordem do plano de Deus para o fim dos tempos. Então, temos uma missão a cumprir. E para que possamos cumprir essa missão, precisamos ter perseverança e, portanto, precisamos buscar e conhecer a Deus. Essa é a terceira característica da perseverança cristã.
ou seja, do que nós devemos estar fazendo, né? Interessante que o texto, Paulo vai trabalhar com pessoas, com a ideia de que as pessoas sabem que tem que perseverar, né? Mas hoje nós precisamos estudar que nós devemos perseverar. Olha a inversão. Paulo ele vai falar no texto, e ele vai deixar bem claro isso, né, lendo o texto, que ele está falando para pessoas que são crentes, que entendem que nós cristãos devemos viver a perseverança. Porém, hoje, nós precisamos ouvir novamente que precisamos de viver a perseverança em Cristo. Nós devemos esperar pela volta do nosso Senhor. Essa é a motivação que precisamos ter. Enquanto cristãos, nós não temos que nos preocupar com qual é o presidente que está no governo, não temos que nos preocupar com os rumos da política internacional, não temos que nos preocupar com esse tipo de coisa. Não é esse tipo de coisa, não são essas pessoas, não são os cientistas que estão trabalhando ou não numa vacina para essa pandemia e para diversas outras que vivemos antes desse momento, que também matam e assolam a população. Na verdade, devemos nos voltar a Cristo. Ele é que nos guia, Ele é o nosso Rei, somos seus servos. Nós estamos vivendo já hoje o reino de Deus. Temos uma missão a cumprir na terra enquanto igreja, mas Deus, quando nos olha, Ele já nos olha com a nossa imagem, nosso corpo espiritual, aqueles que nós vestiremos quando Jesus voltar. É isso que Deus olha para nós, olha quando Ele nos vê, né? Então, precisamos nos focar em Cristo e na obra dele. É isso que nós devemos fazer enquanto cristãos. Devemos perseverar. Vivemos um momento difícil, sim. Só que os cristãos, ao longo da história, sempre viveram momentos difíceis e Deus sempre esteve conosco. Então, Ele estará conosco agora. Devemos esperar nele. É isso. Essa é a mensagem que Pedro vai trazer, né, final. Porém, esse texto ele tem um último detalhe que é o mais interessante desse texto, é que ele vai mostrar qual é o objetivo da nossa espera. Em que nós esperamos, em que nós perseveramos, né? O final do texto, as últimas palavras, literalmente, dessa carta. A Ele toda seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Qual que é o objetivo da perseverança? O objetivo da perseverança, que é a nossa vida deve ser a perseverança a Cristo, é a glória de Deus.Esse é o objetivo da nossa vida, é para isso que vivemos, é para isso que nós enfrentamos os problemas que enfrentamos, é para isso que Deus deixou para nós a missão que nós temos para cumprir, né? O próprio Pedro ele vai ouvir isso lá em João. Jesus vai falar, quando ele está conversando com Pedro, né, nos momentos finais de sua vida, ele vai falar que Pedro ele vai morrer, ele sofrerá uma morte que glorificará a Deus, né? Pedro conversando com Deus, com Jesus fala isso para Pedro. E então a gente estudando a história, a gente vê como que Pedro morreu. Pedro morreu dentro do que a história define, né, da tradição histórica. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo, por não negar a Cristo. Então, o ápice da nossa perseverança, né, o fim da nossa perseverança, o objetivo é a glória de Deus. Todos vivemos para a glória dele, né? É interessante que quando nós não, né, mas enfim, os pais educam seus filhos dentro do cristianismo, né, e dentro da palavra de Deus, eles vão falar que nós filhos devemos obedecer aos pais para a glória de Deus, devemos cumprir as obrigações para a glória de Deus. E quando nós vamos crescendo, nós acabamos nos esquecendo, né? Esse ponto é uma coisa que eu gosto de tocar sempre nas minhas aulas com os adolescentes aqui na igreja, quando a gente as tinha, né, e voltaremos a ter, porque nós esquecemos que a nossa vida deve ser uma vida de glorificação a Deus. Devemos viver uma vida de glorificação a Deus. Paulo, Pedro e os diversos apóstolos e discípulos, eles, em sua maioria, morreram por servir a Deus, né? A gente tem um próprio relato do Paulo na Bíblia, como que ele morreu, como que ele passou seus últimos dias. E é dessa forma que devemos viver. Não sei se viveremos nós, hoje aqui em 2020, um momento em que seremos perseguidos pela palavra de Cristo.
Não sei, a Bíblia não vai definir isso nem para nós hoje, mas o fato é que nos momentos finais a igreja viverá, mas precisamos entender que isso faz parte do plano de Deus, isso faz parte da nossa vida. Enquanto vivermos, temos que viver para a glória dele. Então, assim, se você está lavando a louça em casa agora, se você está assistindo televisão, se você está conversando com um familiar seu que mora no mesmo quintal, isso tudo é para a obra de Deus. Se você está varrendo a sua casa, se você está preparando alguma coisa para o seu trabalho, à distância, né, quem o faz, ou se você está fazendo comida, ou enfim, todos os pequenos detalhes da nossa vida são e devem ser para a glória de Deus, tanto quanto os grandes, né? Não vivemos só de grandes momentos cristãos, a nossa vida não deve ser uma vida baseada em domingos e nas lives que nós fazemos. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, devemos viver para a glória de Deus. Paulo ele vai encerrar esse texto, essa carta, né, diferente do que Paulo fazia, por exemplo, em que ele fazia uma conclusão e um encerramento. Ele deixa o final do texto basicamente aberto, né? Devemos viver a vida. Agora já aprendemos aquilo que tínhamos que aprender, já ouvimos aquilo que tínhamos que ouvir. Precisamos agora buscar a Deus, buscar a conhecer Ele mais, para que possamos viver a nossa vida, nos santificando, buscando a santificação e glorificando a Deus com a nossa vida, né? Existe um ditado popular que vai dizer que uma ação vale mais do que 1000 palavras, né? Para nós cristãos, esse ditado não tem sentido, porque nós devemos agir e devemos falar. A fé vem pelo falar. Então, nós devemos viver uma vida perseverante em Cristo e buscando a sua volta. Bom, esperando a sua volta, mas também devemos falar do amor de Cristo. Essa é a ordem que Jesus deixou para nós antes de ascender, para todos nós, né? E então o texto vai terminar também, o final do texto, né? Ele vai terminar nos mostrando em que momentos devemos viver isso, né? O final do texto ele tem dois momentos temporais. Primeiro ele fala do dia do Senhor, ou do dia eterno, ou seja, do final dos tempos, e ele também fala do agora. Ou seja, devemos viver perseverantes em Cristo de agora até o fim dos tempos. Não é algo que devemos viver como as pessoas a quem Paulo destinou essa carta. Não é algo que devemos viver depois, quando Jesus estiver voltando, ou quando vermos Ele no céu, porque então será tarde demais. Devemos viver a partir de agora. Devemos buscar a santificação a partir de agora. Devemos buscar conhecer mais a Deus e a sua palavra agora. Devemos buscar girar a nossa vida em torno da glória, da glorificação de Deus e do nome dele. É isso que devemos viver. Essas são as 3 características da pessoa que persevera em Cristo. Ou seja, da pessoa que tem uma vida em Cristo. A igreja, né? Hoje nós vivemos muito desconexos da realidade do Apocalipse, da realidade de que que esse mundo tem um fim. Estamos dentro do plano de Deus, Deus não perdeu o controle. E por muitas vezes nós esquecemos, e isso é normal de se encontrar na rua. Você conversando com cristãos, a conversa nunca gira em torno de que vivemos o fim dos tempos, de que vivemos momentos antes de Jesus voltar. E por vivermos essa vida rasa, esquecemos que Jesus vai voltar, e então focamos nossos objetivos e nossas atenções em outros pontos. Pedro ele vai nos lembrar nessa carta, né, tem por objetivo nos lembrar da volta de Jesus e que devemos viver perseverando em Cristo. Devemos buscar de novo essa conexão com Deus, essa conexão com o fato de que Jesus vai voltar, nosso Salvador está voltando. E precisamos buscar viver uma vida perseverante em Cristo, em meio a momentos difíceis e em meio a momentos bons. Temos que saber viver os dois, né? O final da carta de Paulo, dessa carta de Paulo, é um espelho do que ele viveu, né? Ele viveu a sua vida buscando conhecer mais a Jesus. Ele foi algumas vezes elogiado por Jesus por aprender dele, né? E ele buscou uma vida de profundo conhecimento a Deus e a Jesus e a sua obra, dedicou a sua vida à sua obra, dedicou a sua vida a viver
se santificando cada vez mais, e ele buscou uma vida que glorificasse a Deus. Perseverou até a morte. Talvez muitos de nós hoje não conseguiriam alcançar esse nível de perseverança, não conseguiriam morrer em nome de Cristo, né? E é isso que eu queria trazer, a reflexão da igreja hoje. Devemos perseverar, devemos buscar a Deus, buscar a sua palavra e fazer com que nossas vidas girem em torno da santificação em Cristo. Essa é a mensagem para a igreja hoje. Amém? Amém, irmãos? Que bom, glória a Deus. Palavra abençoada. Espero que tenha chegado ao seu coração. Espero que Deus tenha falado com você nessa noite. A gente vai cantar mais uma canção. O pastor Luciano vai nos conduzir nesse momento. Depois eu volto aqui para a gente fazer o encerramento. Amém, pastor? Amém, queridos? Sejamos firmes, perseverando até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse é o que vai vencer, vai receber a coroa. Aquele que vai poder tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Interessante é que nada pode te impedir de fazer isso. Então siga em frente. Mantenha seus olhos fitos no Senhor, coragem, força. Se precisar de ajuda, peça a Deus, mas não pare nunca. Não desista dessa caminhada, porque esse de fato é o único caminho a ser seguido. E esse é o caminho que vai te levar às mansões celestiais, à presença do Senhor na eternidade. Amém?
prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te servir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluias. Amém. Pastor Wendel. Tudo bem, irmãos? Uma bênção. E a gente tem que prosseguir, como o pastor Luciano cantou agora, prosseguindo para o alvo. Nós vamos juntos. A palavra de Deus falou no nosso coração acerca disso. É como que nós devemos viver a nossa vida cristã, aguardando a vinda de Jesus, a volta de Jesus, aguardando o momento em que Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Bem, antes de terminar, orando, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está aqui assistindo a gente. Então, tem o pessoal todo aí da igreja, tá? Então, Júlio, Valdir, temos aí a nossa irmã Rafaela, Ivana, Márcia, mais quem aqui? Muita gente aqui. Pessoal, vou acabar esquecendo o Rogério. Temos também a Gilmeia. Temos a Débora Cruz, a Sueli Jaloto, o Jorge Luiz, a Zélia Serafim de São Pedro da Aldeia, que pediu oração. A gente vai orar por sua vida, Zélia, também. Orar aí por sua amiga, que perdeu alguém da família por conta desse momento difícil do coronavírus que a gente está vivendo, tá? Então, manda um abraço também para o seu irmão, que é da Igreja Presbiteriana, é presbítero da Igreja Presbiteriana. Fernanda Mendonça, nós temos mais quem aqui? Guilherme também nos assistindo, e tanta gente. Amém. Vanderleia, nossa irmã Vanderleia, mandou um amém aí. Gente, muito bom. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A gente vai orar agora, orar tanto por vocês, pela vida de vocês, também por nossa igreja, por esse momento que o país está vivendo. A gente tem aí relatos, a gente ouve nos noticiários os relatos de que nós estamos chegando no momento mais complicado dessa pandemia, desse contágio. Então a gente precisa orar, sobretudo tomar todos os cuidados para que você não seja contaminado, para que os seus queridos também não passem por esse momento difícil. Amém? A ciência, os cientistas, os médicos estão lutando aí para encontrar um remédio, mas não tem ainda. Mas eu quero dizer para você que há um remédio para tudo na vida, que é Jesus Cristo. Porque com Ele, ainda que nós vivamos a realidade da morte, nós um dia ressuscitaremos e venceremos. Amém? Então, sobre tudo que a gente tem vivido, o que você precisa é crer em Jesus como Senhor e Salvador
e reconhecê-lo na sua vida como seu Senhor. E aí você então viverá nova vida, uma vida diferenciada. Amém? Pois bem, irmãos, eu quero pedir que vocês compartilhem essa live, né? Essa transmissão com o máximo de pessoas que você puder. Cria aí sala de vídeo no Facebook. Hoje a nossa transmissão foi só pelo Facebook, tá? A gente tem tido algumas dificuldades técnicas por conta do equipamento que a gente tem aqui, porém a gente está no meio de uma construção da nossa igreja. Aliás, o pessoal da igreja aí, a gente concluiu hoje as colunas, né? A primeira etapa das colunas do nosso salão de culto, né? E vamos continuar. A ideia é até o final do mês a gente deixar tudo pronto para botar lá, para botar a telha, o telhado, né? E também a parte da frente que vai ter as lajes ali, entendeu? A gente vai deixar tudo pronto esse mês. Então a gente está investindo, né? Por isso que a gente não tem adquirido equipamentos, né? Vamos deixar isso mais para frente, né? A gente adquirir equipamentos melhores. Enquanto isso a gente vai fazendo as transmissões que a gente consegue, né? Mas para a honra e glória do Senhor a gente vai levando adiante. Amém? Pois bem, eu quero então orar, terminando. Quero mandar um abraço agora, entrou agora, pelo que eu vi, o pastor Aloysio e a nossa querida Elda. Um abraço para vocês aí também. Deus abençoe a vida de vocês, pastor Aloysio e toda a igreja Alvorada. Amém? Oremos para encerrar o nosso culto. Se você puder em sua casa também, feche seus olhos, pare agora o que você está fazendo e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é aquele que nos ama, que morreu na cruz por nós, que entregou sua vida por nós, que nos deu uma nova vida, uma vida transformada. E como nós pudemos ouvir, pudemos compartilhar nessa noite da palavra, ó Deus, o Senhor virá nos buscar, o Senhor voltará e nos levará, e nós precisamos então viver a vida que o Senhor tem proposto para nós. Que seja assim, Pai, para cada um. Eu quero colocar nas tuas mãos cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo, que estão assistindo agora essa live ou que vão assistir essa gravação. Deus, alcança cada lar, cada vida, cada pessoa, ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão vivendo a realidade da pandemia, desse contágio, dessa doença nova, ou aqueles que estão vivendo outras realidades de saúde, mas que todos eles sejam alcançados pelo Senhor, que todos eles sejam amparados pelo Senhor nesse momento. Ó Deus, eu quero orar pela querida irmã Zélia, Deus, que pediu oração aí. Orando por ela, eu oro por todos aqueles que estão vivendo essa realidade do coronavírus, ó Deus, que estão sofrendo na pele, que tem algum parente querido que está vivendo essa realidade ou que perdeu alguém. Ó Deus, que o Senhor possa consolar os corações, confortar os corações e fortalecer cada um em nome do Senhor. Ó Deus, alcança também aqueles que estão vivendo momentos difíceis por conta dessa quarentena. Essa quarentena também, Pai, traz questões na mente, doenças da alma. Ó Deus, as pessoas ficam tanto quanto confusas com tudo que está acontecendo. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor também trate cada mente, cada alma, Senhor, a fim de que não haja nenhum distúrbio por conta da quarentena. Ó Deus, que nós possamos estar focados e centrados naquilo que o Senhor tem proposto para nós. Ó Deus, que possamos ter as nossas ideias concatenadas. Ó Deus, que possamos organizar a nossa vida de forma saudável, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por cada um, por cada vida, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, está aqui nesse local, assim como em cada lar que compartilha conosco. Ó Deus, sê com cada um. Também, Pai, nos dê uma semana, né, uma continuidade dessa semana abençoada, debaixo da sua graça, debaixo da sua paz. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida, querido, que você possa, então, ter uma quinta-feira, um restante de quarta, uma quinta, sexta, sábado e domingo abençoado. Domingo a gente vai estar de volta aqui, tá bom? 9h30 da manhã tem a escola dominical, a gente está falando sobre a série A Obra de Cristo, tá bom? Então acompanha conosco, 9h30 da manhã, e também
às 18 horas o nosso culto. Lembrando que domingo é dia das mães. A gente não vai poder fazer aquela festa toda, mas se você está aí, tem a sua mãe próxima de você, ou então se não dá para estar próximo, dá uma ligada, manda um abraço, se puder, esteja com ela, celebrando esse momento, sobretudo cuidando dela, em nome de Jesus, amém? Um abraço, tchau, tchau, fica com Deus.